Bom, agora que na aula anterior nós já falamos sobre os elementos que compõem o conceito de crime, indicamos quais são, né? Demos início ao fato típico e falamos sobre o primeiro elemento do fato típico, que foi conduta. Agora vamos para o segundo, que é resultado, né? Bom, de acordo com a teoria jurídica, né? O resultado é a lesão ou ameaça de lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal, certo? Quanto à classificação dos crimes, quanto ao resultado, nós temos os crimes materiais, que também são chamados crimes de resultado. São os crimes cujo tipo penal descreve a conduta e um resultado material. Então, portanto, para que esse crime esteja consumado, é necessário que esse resultado material exista, né? Que tenha um resultado material para que o delito fique consumado. Exemplo, homicídio. O resultado material exigido para que o homicídio esteja consumado é a morte de alguém, né? Esse é o resultado no mundo exterior, o resultado material, né? É a morte de alguém. No crime de homicídio, o resultado é a morte de alguém. No furto, o resultado é um prejuízo patrimonial para alguém. Pois bem, existe na lesão corporal. Na lesão corporal, é alguém que vai ter a sua integridade física lesionada, né? Então, vai ocorrer um resultado naturalístico. Nos crimes formais, o tipo penal descreve a conduta e o resultado material, porém, não exige, para fins de consumação, que esse resultado seja atingido. Por exemplo, extorsão, né? Extorsão, lá do artigo 158, diz que é exigir, né, de alguém, constranger alguém, perdão, mediante violência ou grave ameaça, para que com isso o agente consiga obter uma vantagem indevida. Só que não é necessário para a consumação desse delito que o agente obtenha de fato essa vantagem indevida. Basta que ele consiga constranger alguém, né? E constranger não é necessário um resultado material. Então, ao longo dos próximos semestres, vocês vão estudar cada um desses tipos penais e vão aprender, analisando cada um deles, se é crime formal, se é crime material ou se é crime de mera conduta. O crime de mera conduta é aquele em que o tipo penal não faz nenhuma alusão a um resultado naturalístico. Ele só descreve a conduta punível, independentemente de qualquer acontecimento no mundo exterior. Por exemplo, omissão de socorro. O tipo penal descreve que é você omitir socorro a alguém que necessite. Você omitir socorro independentemente do que aconteça com essa pessoa, o crime já vai estar praticado, porque é um crime de mera conduta, né? Violação de domicílio. Não importa o que aconteça decorrente, o que resulte dessa violação de domicílio. Só o fato de violar o domicílio já é considerado praticado o crime consumado, né? Alguns autores também chamam o crime formal de incongruente, tá? Alguns autores também chamam os tipos formais de tipos incongruentes, certo? Porque descreve o quê? Descreve uma conduta, descreve um resultado, mas se contenta com a prática da conduta para que já se considere consumado, né? Ou seja, que seja praticado aquilo que está descrito na norma penal. Apesar da norma penal descrever o resultado, não exige que esse resultado aconteça para que o crime esteja consumado, né? É diferente do de mera conduta. No de mera conduta, o tipo penal sequer descreve um resultado naturalístico.
né? Em ambos, não é necessário ocorrer nenhum resultado para que o crime esteja consumado. Bom, continuando, a classificação dos crimes quanto ao resultado, né? Nós temos o crime de dano ou de lesão, tá? Que é quando a consumação, para que ele esteja consumado aquele crime, exige que aconteça efetivamente uma lesão ao bem jurídico tutelado. Por exemplo, no homicídio, qual é o bem jurídico tutelado? A vida. Então, para que ocorra o homicídio, para que ele esteja consumado, é necessário que ocorra uma lesão à vida de alguém, né? O dano à vida de alguém. Outro exemplo, lesão corporal. O tipo penal da lesão corporal descreve uma conduta de lesar o bem jurídico tutelado, que é a integridade física. Para que o crime de lesão corporal esteja consumado, é necessário que a integridade física de alguém seja efetivamente lesada, né? E nós temos também os crimes de perigo, né? Crimes de perigo. A consumação, ela ocorre apenas com a exposição do bem jurídico a uma situação de risco. Não é necessário que ele seja efetivamente, como no caso dos crimes de dano ou de lesão, não é necessário que esse bem jurídico seja efetivamente lesionado. Aqui, basta que tenha a exposição do bem jurídico a uma situação de risco. Não é necessário que o bem jurídico seja efetivamente lesionado. Basta que ele fique exposto a perigo, né? Então, por exemplo, crime de perigo de contágio venéreo, que é o do artigo 130 do Código Penal, o crime de perigo à vida ou à saúde de outrem, né? Basta o quê? Que o bem jurídico tutelado, que é a saúde, seja exposto a um risco, ainda que não haja lesão efetiva a esse bem jurídico, né? Nós temos também os crimes de perigo concreto ou real, crimes de perigo concreto ou real, e temos os crimes de perigo abstrato ou presumido, né? Então, estamos dentro dessa classificação aqui, ó, dos crimes de perigo. Esses crimes de perigo se subdividem em crimes de perigo concreto ou real e crimes de perigo abstrato ou presumido, né? Nos crimes de perigo concreto ou real, o risco deve ser demonstrado. Esse risco tem que ser demonstrado, que aconteceu realmente uma exposição daquele bem jurídico a um risco. Isso tem que ser demonstrado. Nos crimes de perigo abstrato ou presumido, a prática da ação ou omissão gera uma presunção absoluta de que aquele bem jurídico sofreu um risco. Me dá um exemplo, professora, de crime de perigo abstrato ou presumido. Dirigir veículo automotor em via terrestre sob o efeito de álcool ou qualquer substância entorpecente ou de efeitos análogos. Então, alguém está embriagado e está dirigindo uma via pública. Ele passou direitinho em todos os sinais, chegou em casa, colocou o carro direitinho na garagem, etc. Significa que não houve, professora, um perigo ao bem jurídico tutelado, né? Que seria a vida, a integridade, etc., a segurança pública e tal. Significa isso, professora? Não. A norma penal, que no caso é o Código de Trânsito Brasileiro, o legislador entende que só o fato da pessoa dirigir embriagado, ainda que tenha dirigido tudo certinho, já se presume um risco para todas as demais pessoas que também trafegaram naquela via pública, né? Então, não precisa que fique demonstrado que o agente quase atropelou alguém ou que o agente furou o sinal vermelho, não. É um crime de perigo abstrato, presumido. O perigo é presumido. Presume-se que quando alguém está dirigindo embriagado, já é por si só um risco, né? Já está rebaixado o nível de segurança da via pública,
certo? É diferente de um crime de perigo concreto ou real, que esse perigo que o bem jurídico tutelado sofreu tem que ficar demonstrado, não se presume o perigo tem que ser real, demonstrado, certo? Que mais, professora? Outro elemento que integra o fato típico é o nexo de causalidade, né? O que é o nexo de causalidade? O nexo de causalidade, ele se ocupa em estabelecer um vínculo nosiológico entre conduta e resultado, a fim de que se possa justificar concorrentemente com os demais requisitos do crime a responsabilidade jurídico-penal do autor. Ou seja, a conduta do autor é o que deu causa a um resultado, ok? A conduta tem que estar ligada ao resultado, seja uma conduta comissiva ou uma conduta omissiva, como nós já vimos, né, que existem, mas que ela esteja ligada, que ela tenha dado causa ao resultado, né? Então, alguém só pode ser responsabilizado juridico-penalmente se a sua conduta tiver dado causa a um resultado. O nosso Código Penal, dentre as várias teorias sobre o nexo de causalidade, ele adotou expressamente no artigo 13, caput, a teoria da equivalência dos antecedentes, né? Ou conditio sine qua non. O que é que diz o artigo 3º caput? Diz que, o que é que diz, portanto, essa teoria? O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido, né? Então, precisa que fique estabelecido, né, que a ação ou omissão de alguém deu causa a um resultado. Se não fosse essa ação ou essa omissão, aquele resultado não teria o quê? Ocorrido, né? Bom, continuando. Tipicidade. O que é a tipicidade, professor? É a relação de subsunção entre um fato concreto, ou seja, ai meu Deus, um fato que aconteceu no mundo real, um fato praticado, um fato que ocorreu, uma conduta praticada e um resultado obtido. E o que, professora? Que esse fato se adeque a um tipo penal previsto aonde, obviamente? Em lei, abstratamente em lei, né? Quando nós dizemos o tipo penal em abstrato, é aquele tipo penal que a lei está prevendo, né? Estabelecendo. Esse é o chamado aspecto formal da tipicidade. É quando é que nós temos preenchido esse aspecto formal? Quando um fato que acontece no mundo real se adequa ao tipo penal previsto em lei, né? E a lesão ou perigo de lesão ao bem penalmente tutelado. Esse é o aspecto material. Materialmente, nós temos esse aspecto, né, da tipicidade. Materialmente, a tipicidade se revela quando existe uma lesão ou perigo de lesão a esse bem jurídico que é tutelado. Então, aquele fato tem que se adequar, subsunção, se adequar a um tipo penal previsto abstratamente na lei, e que essa lesão e que haja uma lesão ou perigo de lesão àquele bem que tenha sido penalmente tutelado, né? Isso é o que nós chamamos de adequação típica, ó. Adequação típica é a mesma coisa que tipicidade.
é a relação de subsunção entre o fato e a norma penal, quando o fato praticado no mundo real se adequa ao tipo penal previsto na lei, se adequa à norma penal, né? Então, nós temos alguns tipos de adequação típica que vocês podem ler na doutrina, não vou me aprofundar nisso agora. Vou falar agora um pouco de tipicidade conglobante. É um aspecto da tipicidade penal, tá? De acordo com o Zaffaroni, que subdivide em tipicidade legal e tipicidade conglobante. O que seria para o Zaffaroni a tipicidade legal? É a adequação do fato com a norma penal, fazendo uma análise estritamente formal, tá? Ver se aquele fato se adequa ao que está na norma penal. Por exemplo, matar alguém, pena, tanto a tanto. Então, você vê se naquele mundo real alguém matou outra pessoa, uma pessoa matou alguém. Isso formalmente se adequa ao tipo penal do artigo 121, que é o crime de homicídio. E a tipicidade conglobante, professora, então, é o quê? Para o Zaffaroni, tipicidade legal nós já falamos, é a adequação do fato à norma penal. E a tipicidade conglobante é quando você verifica se o fato que aparentemente viola uma norma penal é permitido ou incentivado por outra norma jurídica. Vou dar um exemplo. Imagina que alguém praticou uma lesão corporal em outra pessoa, né? Alguém bateu em outra pessoa violentamente, de modo que essa pessoa ficou com o rosto inchado, perdeu a visão de um olho. Nós temos a adequação típica com o crime de lesão corporal? Temos, né? Agora, imagina que tudo isso aconteceu dentro de um octógono de MMA. Bom, nós podemos dizer que esse fato aparentemente viola uma norma penal proibitiva, não é? Mas não é um fato que é permitido, não tem uma autorização em norma extrapenal que é permitidas esses tipos de lutas esportivas? Sim. Então, nós não temos aí a tipicidade, então nós temos aí a chamada atipicidade do fato. Por quê? Porque existe uma autorização extrapenal e, portanto, torna aquele fato penalmente atípico em razão da atipicidade conglobante, né? Outro exemplo, professora, intervenções médico-cirúrgicas. O médico, ao fazer uma cirurgia, se você analisar do ponto de vista da tipicidade formal, ele está praticando uma lesão corporal em alguém. Ele está praticando o tipo penal descrito na norma do artigo 129. Porém, existe uma autorização extrapenal no caso dessas intervenções médico-cirúrgicas. Então, se o médico faz isso para salvar a vida de um paciente, existe uma atipicidade do fato, em razão da chamada atipicidade conglobante. Então, na atipicidade conglobante, a gente tem um fato que aparentemente viola uma norma penal proibitiva, porém, esse mesmo fato é permitido ou é incentivado por uma outra norma jurídica, né? Inclusive normas extrapenais, né? Então, nós temos aí fatos atípicos, né? E essa teoria do Zaffaroni já foi, inclusive, aplicada pelo Supremo Tribunal Federal. O que mais, professora? Dolo. Vamos falar agora do tão famoso dolo. O dolo é a vontade de concretizar as características objetivas do tipo penal, de acordo com o professor Damásio de Jesus, né?
O dolo é um dos elementos subjetivos, né? É o elemento subjetivo implícito na conduta. Ele está presente no fato típico de todos os crimes dolosos. Nós temos algumas teorias que buscam conceituar o dolo. Nós temos duas que são adotadas no Código Penal, que é a teoria da vontade, tá? Teoria da vontade. Desculpa, esse mouse para marcar o texto é horrível. Teoria da vontade é uma das teorias que o nosso código adotou, né? Isso basta você olhar o artigo 18, inciso 1 e parágrafo único do Código Penal, né? O nosso código adotou a teoria da vontade. Essa teoria da vontade também é chamada de dolo direto. Então, o nosso direito penal aceita a existência do dolo direto e do dolo eventual. Dolo eventual, que é fruto da teoria do consentimento. Que é fruto da teoria do consentimento. Eu consertei aqui o slide, né? Que na verdade estava lá a teoria. Aqui estava a explicação sobre a teoria da representação, né? Mas que é adotada, as duas adotadas no nosso código é a teoria da vontade, também chamada do dolo direto, nosso código aceita o dolo direto, e a teoria do consentimento ou dolo eventual, né? Teoria da vontade e teoria do consentimento. Teoria da vontade é a teoria do Carrara e teoria do consentimento. Bom, aqui, pessoal, na teoria da vontade, o dolo é a vontade dirigida ao resultado. O agente age quando ele quer realizar, né, quer atingir um determinado resultado, né? Então, age dolosamente a pessoa que, tendo consciência do resultado, pratica a sua conduta com a intenção de produzir esse resultado, né? É o chamado dolo direto. Na teoria do consentimento, se refere ou consentimento também é chamada de teoria do assentimento, tá, pessoal? Assentimento com SS, tá? Você consentir na produção do resultado é a mesma coisa que querê-lo. Então, aquele que, prevendo o resultado, assume o risco de produzi-lo, age dolosamente, certo? Então, é essa a ideia, né? Você age com dolo eventual se você assume o risco de produzir um resultado. Você tem consciência daquele resultado e assume o risco de atingir esse resultado, ok? Bom, me dá um exemplo, professora. Imagina que uma pessoa está caçando, né? Caçando animais. E percebe que tem uma outra pessoa próximo ao animal em que ela vai atirar. Por exemplo, uma criança, né? E ele, sabendo que o tiro pode pegar naquela criança, que o tiro pode atingir aquela pessoa, assume o risco. Ele prevê o resultado, ele tem consciência de que o tiro pode atingir aquela criança, mas ele assume o risco. Se aquela criança vier a ser baleada ou atingida fatalmente, ele vai responder por um homicídio doloso, né? Por causa do dolo eventual. Ele consente na produção do resultado, ele prevê o resultado, ele assume o risco de produzi-lo, certo? Bom, nós temos alguns elementos do dolo, né? Nós temos o chamado elemento
cognitivo ou intelectual, que é a representação, né? Ou seja, o conhecimento, a consciência da conduta, do resultado e do nexo causal entre eles. Nós temos o elemento volitivo, né? Que é a vontade de realizar a conduta e produzir o resultado. Nós temos também, pessoal, o chamado dolo de primeiro grau, né? E dolo de segundo grau. Nós temos o dolo de primeiro grau e dolo de segundo grau, que também é chamado de dolo de consequências secundárias. Professor, o que é o dolo de primeiro grau, né? Esse dolo de primeiro grau é a intenção, é o objetivo perseguido pelo sujeito, né? O dolo abrange não só o primeiro grau, né? Dolo de primeiro grau, que seria o objetivo perseguido pelo agente. O que o agente quer? É o querer dele, é o objetivo dele. Mas também abrange, né, o dolo de segundo grau, que também é chamado dolo de consequências secundárias, né? Então, o dolo de primeiro grau é o objetivo do agente e o dolo de segundo grau são os meios escolhidos pelo agente para a consecução desse objetivo, desse fim. E as consequências secundárias inerentemente ligadas a esses meios escolhidos. Me dá um exemplo, professora. Se o agente, pretendendo matar um gêmeo siamês, né, que são aquelas pessoas que têm o mesmo corpo, estão ligados pelo mesmo tronco, né, gêmeo siamês, ele efetua contra ele um disparo de arma de fogo letal e, como consequência secundária, ligada aos meios e ao fim pretendido, ele vai levar, obviamente, à morte do irmão, né? Então, isso é dolo. Ele vai responder por 2 homicídios a título de dolo direto, né? Dolo direto. De primeiro grau, em relação ao desafeto dele, que era o gêmeo que ele queria matar, e de segundo grau, no tocante ao irmão, né? Vamos dar um exemplo de dolo. Tem um exemplo muito bom do Bittencourt, professor César Bittencourt, que ele dá um exemplo de dolo de segundo grau muito bacana. Imagina um terrorista, tá? E ele quer matar um determinado líder político, um importante líder político. Para isso, ele decide, ele vai escolher os meios, né? Qual é o objetivo dele? Qual é o dolo de primeiro grau dele? Matar o importante líder político. Aí ele vai atrás dos meios, né? Ele vai escolher os meios para atingir essa finalidade. Então, ele decide colocar uma bomba no automóvel oficial desse político, né? E com a explosão, ele provoca a morte do político e do motorista. Nós teremos um dolo direto, né? Em relação às 2 mortes. A do líder político vai ser imputada a título de dolo direto de primeiro grau e a do motorista vai ser dolo direto de segundo grau, porque foi em relação às consequências, os meios escolhidos para o fim, tá? Cuidado para não confundir dolo direto de segundo grau. Perdão, aqui tá dolo direito, é dolo direto, tá, pessoal? Façam aí a correção, dolo direto de segundo grau e dolo eventual. Não é a mesma coisa. Dolo direto de segundo grau e dolo eventual. Cuidado para não confundir. Não é a mesma coisa. No dolo de segundo grau, as consequências secundárias, elas são inerentes aos meios escolhidos, né? Então, digamos que outro exemplo, o terrorista quer matar uma determinada pessoa pública importante e para isso coloca uma bomba no avião. É consequência direta dos meios por ele escolhidos que todas as pessoas naquele voo podem morrer, né? Vão morrer.
Então, e ainda assim, ele age com dolo direto em relação à morte do político direto de primeiro grau, porque é o objetivo dele, e em relação à morte dos demais passageiros e da tripulação do avião, vai ser dolo direto de segundo grau, porque é inerente, são mortes inerentes ao meio escolhido por ele, né? O dolo eventual é quando alguém assume o risco de produzir determinado resultado, embora não deseje, embora não é o objetivo, né? Não é dolo direto, não é o objetivo dele. Mas o resultado acontece, ele assume o risco de acontecer. E esse resultado não é inerente ao meio escolhido. É um evento que pode ou não ocorrer, né? Pode ou não ocorrer. É um evento que não é certeza ocorrer, não é inerente ao meio escolhido. Não é o objetivo dele, né? Não é dolo direto, é dolo eventual, né? Ele assume o risco, mas esse resultado não é inerente ao meio por ele escolhido. Com aquele meio que ele escolheu, o resultado pode ou não acontecer. Aquele resultado pelo qual ele assume o risco de produzir. Vamos imaginar um exemplo. Nesse exemplo que eu falei, né? Vamos colocar no exemplo do motorista. Do terrorista colocou uma bomba no carro para matar um líder político importante e mata, sabendo que aquele carro oficial tem um motorista, né? E que para que ele mate o importante político colocando a bomba no carro, ele sabe que é inerente a esse meio que ele escolheu, que vai provocar também a morte do motorista. Não era o objetivo dele, mas é dolo direto de segundo grau. Agora, vamos imaginar, nesse exemplo, que quando acontece a explosão, uma motocicleta passava ao lado desse automóvel oficial, né? E que provoca a morte desse ciclista que estava passando. Então, em relação à morte desse ciclista, o agente vai responder a título de dolo eventual. Por quê? Porque não era inerente ao meio escolhido que um ciclista viesse a falecer. Porém, quando ele colocou a bomba no automóvel, ele sabia que essa bomba poderia atingir outras pessoas, né? Ele assumiu o risco, né? Ele assumiu o risco. Então, em relação à morte desse ciclista que passou perto quando o carro explodiu, ele vai responder a título de dolo eventual, porque ele sabia que isso era um risco e assumiu o risco desse resultado. Bom, as principais espécies de dolo, né? Temos o chamado dolo direto ou imediato, né? Que é aquele quando a gente quer produzir o resultado, já mencionei sobre isso. Esse dolo direto ou imediato é dividido em dolo de primeiro grau e dolo de segundo grau, que eu já mencionei para vocês. Nós temos o chamado dolo indireto ou imediato, né? Que ele se subdivide em eventual, que é quando o agente não quer produzir o resultado, mas com sua conduta assume o risco de fazê-lo. E tem o dolo chamado dolo alternativo. O agente quer produzir um ou outro resultado, tá? Então, assim, por exemplo, o agente quer matar alguém de uma família, tá? E coloca um veneno em um dos pratos. É uma cozinheira da casa, quer matar alguém da família e coloca em um dos pratos que ela vai servir, ela coloca veneno. Para ela, tanto faz quem morrer. É um dolo alternativo. Tanto faz o resultado morte de A como o resultado morte de B. Então, ela age com o chamado dolo alternativo, né? Nós temos também o chamado dolo genérico, né? Dolo genérico é a vontade de concretizar os elementos do tipo penal. Esse dolo genérico ele está presente em todos os crimes dolosos, né? A vontade é quando a gente age com a vontade de praticar aquele tipo penal, de concretizar todos os elementos do tipo penal. E temos o chamado dolo específico, que é a intenção especial a que se dirige a conduta do agente. E ele está presente em alguns delitos dolosos. Por exemplo, professora, artigo 159 do Código Penal traz o crime de extorsão mediante sequestro.
Nesse crime, o dolo genérico é a vontade livre e consciente de privar a liberdade de locomoção de alguém. E o dolo específico é a intenção de obter uma vantagem como condição ou preço do resgate, né? Tem muitos doutrinadores que nem falam mais nessa divisão de dolo genérico e dolo específico, né? Mas, enfim, como ainda é muito empregado, eu quis trazer para vocês essas diferenças. Em cada tipo penal que vocês vão estudando ao longo do curso, o professor e a doutrina que vocês vão estudar vai mencionar se ali é um tipo penal que basta o dolo genérico ou se é necessário também demonstrar a presença do dolo específico. Então, isso vai sendo estudado ao longo dos próximos semestres. Agora vamos falar sobre culpa, tá? Professor, o que é culpa? É um elemento normativo da conduta no fato típico de crimes culposos, tá? Eu vou encerrar essa videoaula agora e vou falar sobre culpa no próximo vídeo, na próxima videoaula.